gente tem a honra de receber aqui a Cláudia Beldi, presidente do Banco Finaxis, uma das líderes mais influentes do mercado financeiro. A Cláudia tem uma trajetória impressionante. Sob a sua gestão, a instituição se consolidou como uma das referências em fundos estruturados, se destacando pela qualidade e pela transparência. Por isso que é um grande prazer te receber aqui. Seja muito bem-vinda, Cláudia. Eu que agradeço, Camila. Prazer estar aqui. Bem-vinda, Cláudia. Bem-vinda. A gente que agradece. Bom, a senhora é uma das poucas mulheres, de fato, a presidir um banco aqui no Brasil, né, o Finaxis. Como que é liderar um setor que, de fato, ainda é dominado pelos homens? Camila, eu acho que eu tive a sorte de nascer numa família de muitos irmãos e ter vivido uma vida muito privilegiada, porque eu tive um pai muito inspirador. E eu vivi um mundo masculino, porque eu tinha 3 irmãos, né, que eram os irmãos mais velhos. Fui fazer engenharia numa época em que poucas mulheres faziam engenharia. Pois é. Então, eu fui fazer engenharia elétrica, que também era um setor que as mulheres também não procuravam. E fui exatamente porque, à época, a minha família tinha empresas no setor de telecomunicações. E eu era a 8ª filha. Nossa. Então, eu fui educada e criada nesse meio e entendendo os dois lados. Porque, de um outro lado, a minha mãe, com 5 filhas, também nos educou a ser dona de casa, mãe. Então, a gente tinha que saber tudo. Tinha que saber cozinhar, costurar e tocar algum instrumento. Né? E era engraçado, porque minha mãe era mais machista do que meu pai. O meu pai foi evoluindo ao longo do tempo e a minha mãe, ela era muito machista. Era tudo primeiros homens. Eu, quando fui fazer engenharia, não, mas e depois se você quiser ter filhos? Você vai trabalhar com seu pai? E eu, desde muito pequena, eu achava que eu já trabalhava com 9 anos. Porque eu ia trabalhar de telefonista, na época que a Telefônica em Sorocaba era presidida pelo meu pai. E eu achava o máximo ir trabalhar como telefonista e ganhava lá um salário no final do mês que eu ia tirar em lápis de cor na livraria. Que demais. Mas aquilo, para mim, tinha uma importância porque ele já soube fazer com que o trabalho, né, o aprendizado fosse uma coisa importante para mim como mulher. Empreendedora desde os 9 anos já. Eu acho que sim. Então, eu tinha essa sede de estar sempre com ele. Eu lembro que as amigas convidavam para brincar. Eu falava, não, eu tenho que trabalhar. E aí, eu sofria bullying, né? Porque você vai trabalhar, que mentira. Como é que você vai trabalhar? Mas eu incorporava isso. Então, eu tive, na minha vida, eu fui fazer engenharia, aí eu trabalhava nas empresas, que eram muitas empresas, e todas do setor de telecom. E na expansão da telefonia, foi criado um banco na nossa família para financiar a expansão da telefonia. Foi onde eu ingressei para o mercado financeiro propriamente dito, que eu fui aprender lá. Aí foi o primeiro trabalho formal. Exato. Eu fui aprender sobre crédito, enfim. Eu tive muito privilégio mesmo de poder estudar, de poder sair para estudar fora, ter uma experiência fora do país. Então, eu acho que esse equilíbrio de viver nesse mundo, né, e que ainda é machista, eu acho que melhorou muito, né? Eu vejo muito isso, somos nós mães que educamos os nossos filhos, né? Então, eu tenho um filho e uma filha, então eu trago esse equilíbrio com uma grande importância, né? De trazer esse ensinamento tanto da minha mãe, que foi uma dona de casa, que criou 8 filhos, quanto do meu pai, que foi um empresário, que teve grande sucesso em tudo que ele fez. Eu trago esse aprendizado para conseguir entender o que é esse mundo que tem que ser equilibrado. Não é nem para um e nem para outro. E aí tento trazer a minha feminilidade e os ensinamentos que meu pai me trouxe desse mundo masculino para tentar navegar nesse mundo muito mais masculino do que feminino. E eu acho muito legal isso que você falou da criação dos filhos, porque eu sempre falo que acho que a melhor forma de acabar com o machismo é educando os nossos meninos. Porque as nossas meninas, elas estão acostumadas já a ser fortes. A gente precisa educar os nossos meninos para que eles consigam enxergar a força no outro sexo e acabem com essa desigualdade que ainda existe. Agora, além de presidir o Finaxis, a senhora tem participação ativa em entidades como a BBC, né? E aí essa representação significa um avanço na presença feminina em posições de liderança no setor financeiro. E eu, de fato, acho que é. A senhora destacaria como um passo importante o quê para aumentar essa participação feminina? Eu acho que, assim, na BBC, que
que eu hoje estou como uma conselheira, né, convidada pela presidente, que é uma mulher, que é a Silvia Scorsato. Eu acho que é um pouco isso, a gente ter coragem, né, de enfrentar até mesmo as discriminações que você enfrenta no dia a dia. Porque eu vejo na minha organização, por exemplo, eu tenho 58% da minha organização é de mulheres. E mulheres em cargos de chefia. Então, você percebe que quando você tem esse respeito e essa mescla, as mulheres se colocam, né? As mulheres, elas trazem aquilo que elas têm para agregar na organização. Porque quando a gente fala um pouco dessa visão mais machista, a mulher na idade dos... Quantas vezes eu não ouvi isso, inclusive dentro da minha organização? Mulher na faixa dos 30 quer ter filho. E aí, se tem uma vaga, né, aberta, e é uma mulher com 30 anos e um homem... Você vai promover o homem. É o homem que vai ser escolhido. Então, eu acho que o que a gente tem que fazer é, quando a gente está numa situação de comando, você promover isso dentro da sua organização. Então, eu tenho 2 diretoras dentro da minha organização, uma superintendente, que uma já passou pela 2ª gestação e voltou, e uma superintendente que está em licença maternidade, e que mostrou a capacidade dela de sair no momento certo, deixou tudo impecavelmente funcionando. Quer dizer, é a confiança que ela passou para a equipe dela, que na ausência dela tudo ia continuar do jeito que deveria continuar, e foi isso que aconteceu, ela está voltando daqui 2 meses. Então, eu acho que a gente, mulher, numa situação mais privilegiada, em que você pode influenciar, você tem que trazer isso para dentro da sua organização, você promover a capacidade. Porque a mulher tem um pouco mais de limitações mesmo. Você, quando vai ter o seu filho, você não pode escolher, eu vou ser profissional ou eu vou ser mãe. Você pode ser as 2 coisas. Eu fui as 2 coisas. E eu me separei com os meus filhos muito pequenos. Um tinha 4, outro tinha 3. Então, eu acho que a gente consegue fazer isso, né? E eu acho que hoje as coisas estão diferentes. Então, quando eu falo para você de educar os nossos filhos, meu filho trabalha comigo hoje... E ele tem um respeito pela minha posição e a postura dele com relação, né, uma geração completamente nova a tudo isso, né, sem discriminação, que todo mundo merece respeito, eu acho que eu consegui trazer para eles. Então, eu acho que é um pouco esse caminho aí que eu fiz, que eu acho que deu certo até agora. Eu acho que, de fato, as mulheres têm mais dificuldade, né, em conciliar essas questões, porque é isso, porque o bebê fica em função da amamentação no começo. Então, por mais participativo que o pai seja, existem demandas que são exclusivas da mãe. E é por isso que eu queria saber, inclusive porque assim, a senhora preside um banco de grande relevância, né, com uma agenda exigente e bem complexa. Como é que você consegue conciliar a sua rotina profissional com a sua rotina pessoal? Quais são os principais desafios em conciliar essa rotina? Eu também, como mãe de um adolescente, sei que a gente passa dessa fase inicial da amamentação, mas a demanda continua por um bom tempo, né? Então, não é que acaba ali no comecinho. O que essa experiência, de fato, tem te ensinado sobre equilíbrio e sobre prioridades? Pergunta complexa. Bem complexa, porque são idades diferentes, né? Eu acho que logo depois que você dá à luz e você tem o seu bebê, a gente, inclusive, está acabando de aprovar uma política de estender a licença maternidade das mulheres dentro da organização, porque esse período da amamentação é muito importante, né? E olhando, né? Eu sou também fã do Brasil como germana, eu acredito nesse país, eu adoro o meu país. Eu acho que a gente, mãe, ela cria o cidadão. E o papel dela é muito importante. Você não pode arremessar seu filho numa creche e achar que a escola é que vai dar a educação dos seus filhos. Então, eu sempre tive como prioridade os meus filhos. Eu nunca deixei que eles fossem a minha prioridade. E, com isso, eu consegui levá-los sempre que eu precisei para perto de mim. Fins de semana, são fins de semana, até hoje, são dedicados a isso. Eu acho que a gente precisa cuidar da saúde, porque o mundo está ficando muito complexo, muito ambíguo. Isso traz uma insegurança, isso traz... né, a pandemia trouxe uma instabilidade para o ser humano. Eu não conheço uma pessoa que não tenha emocionalmente ficado perturbada, porque a gente não sabia se ia sobreviver, se a humanidade ia sobreviver. Então, acho que equilíbrio é a palavra. Então, eu toco piano desde muito criança, então, quando estou num
num estágio de uma decisão muito complexa, eu estou muito angustiada, eu sento no piano, eu toco ali o meu piano, eu gosto de esporte, eu também jogo tênis, cuido, né, da minha saúde. Estou sempre com a minha família, porque eu acho que é isso que me inspira. Família, para mim, é a minha gasolina para querer um mundo melhor para eles, para os meus netos que virão. Eu acho que é equilíbrio. Muito bacana. Germana, eu já vou te passar a palavra, só mais uma perguntinha aqui rapidinho. Você tem todo o direito de perguntar. Não, porque o papo tá muito bom, então só para eu engatar mulheres, a gente fica aqui 2 horas. Né? Exatamente. Já começamos a falar de momentos de adolescência, os meus já passaram. Falando de filho, agora a gente tem assunto para 5 horas. É verdade. Agora, o Finaxis, ele tem uma carteira de investimentos de cerca de 20 bilhões de reais, né? O que é uma posição de grande responsabilidade e de muita relevância. Na sua visão, quais são os principais desafios de gerir um banco com essa dimensão em um cenário econômico tão complexo quanto o atual, que a gente já discutiu aqui ao longo do programa e que a gente tem acompanhado que, de fato, está complexo? Cautela, eu acho que é a palavra certa. A gente falou muito aqui de governo, de você administrar bem a sua casa, seja ela qual for. A minha é o Finaxis. Mas eu acho que é cautela, eu acho que a gente tem que estar sempre preparado para grandes mudanças. Eu falo que o Brasil é um país muito complexo, porque como ele é polarizado, você deu uma aula de polarização aqui para a gente, Germano, você tem que estar sempre preparada para grandes mudanças e mudanças radicais, infelizmente, porque é um país com potencial gigante. Se a gente tivesse um plano para ele, em que fosse direita, fosse esquerda, fosse centro, mas os governantes seguissem esse plano e não um destruísse, né, o que o outro fez, eu acho que a gente já estaria em outro patamar. Então, eu sou muito cautelosa, eu sou muito conservadora. Eu administro muito na ponta do lápis despesas. E eu acho que esse é o segredo, é você contar com o que você tem. Porque você tem uma complexidade grande, você também tem uma complexidade mundial hoje que está acontecendo. Sim. Que você, né, muda um governo Trump, muda completamente o cenário. Né? A gente tem guerras acontecendo. Então, acho que você tem que estar sempre muito atenta e cautelosa. Germano? Isso mesmo. O seu banco, ele não tem agências físicas, né? Ele tem, embora tenha uma sede majestosa aqui na Avenida Paulista, e tenha também a sede da holding do grupo, fica em Curitiba, né? Qual é que é o perfil dos seus principais clientes? O meu banco ele é muito específico, Germano. As pessoas até perguntam por que esse banco tão específico? Porque eu não sou um banco que faço crédito direto, eu sou um banco que faz administração de fundos de crédito. Então, os meus clientes são gestores de crédito, são gestores que têm as suas carteiras de crédito. Eu, às vezes, me classifico até como um braço, uma extensão do regulador, porque eu sou regulada pelo Banco Central e sou regulada pela CVM. Então, toda a complexidade em cuidar para que um fundo de investimentos ele tenha o papel dele, a gente faz esse papel olhando regulamentos, estruturando os fundos, acompanhando, olhando crédito, liquidando essa movimentação desses fundos. Então, é um pouco da característica do Finaxis hoje. Você trabalha especificamente com FDICs, né? Que são os fundos de investimento de direitos creditícios. Você pode explicar para o nosso internauta o que é basicamente um FDIC? FDIC é um fundo de investimento, como vários outros fundos de investimento que existe no mercado, que grandes bancos, né, vendem ali. Você vai fazer uma aplicação no banco, o banco te dá ali uma oferta de lugares para você poder aplicar o seu dinheiro. O FDIC é um fundo de investimento em direitos creditórios, quer dizer, ele compra crédito. Então, tudo que for um direito creditório, seja uma duplicata, seja uma nota promissória, um cheque, esse fundo, ele compra esses créditos, né? Ele adianta esse dinheiro para quem está cedendo esses créditos para o fundo. E os cotistas, que são os investidores desse fundo, eles têm uma remuneração em cima disso. Então, é basicamente como funciona um fundo de investimento em direito creditório. Não, gostei da explicação, ficou bem claro mesmo. Bem didático. Bem didático. Também. Agora, esses fundos, a gente sabe que eles aplicam, eles têm um rendimento maior do que o rendimento do mercado, né? E tem atraído muitos investidores nesse sentido.
Mas também é um mercado que precisa ser acompanhado por profissionais, né? Que é o caso dos seus funcionários, dos seus diretores especializados. Mas gostaria de saber o seguinte, os pequenos investidores também podem entrar nesse mercado, se arriscar nesse mercado? Eu considero investir em fundos de direitos creditórios complexo hoje. Tanto que você, para ser um cotista, um investidor nesse fundo, você tem que ser um investidor qualificado ou um profissional. Que você já tenha um conhecimento com relação a investimentos e que você também já tenha uma comprovação de que você tem uma aplicação financeira já no mercado de investimentos. A CVM agora lançou uma nova regra, que é a 175, que ela está abrindo o FDIC para varejo. E eu acho que isso vai trazer um pouco mais de popularidade para os FDICs. Só que isso está acontecendo agora. Então, acho que a gente vai ter um período de amadurecimento, porque a CVM sempre traz muitas inovações e faz com que o mercado fique cada vez melhor. E as regras para quem vai ser investidor, pequeno investidor, elas são muito mais rígidas. Para que o pequeno investidor que não tenha um conhecimento aprofundado não caia no engodo de fazer uma aplicação em um fundo de alto risco e que traga grandes prejuízos para ele. Essas mudanças elas estavam sendo feitas em novembro, mais ou menos, Isso. né? Ela entrou em vigor em novembro. Existem alguns fundos no mercado que já abriram para varejo. A gente não abriu, os nossos fundos não têm essa abertura para varejo. E quando eu falo para você, né, da CVM trazer regras, é um pouco do papel, um pouco não, é tudo que é o nosso papel dentro dos fundos de direitos creditórios. Nós somos os fiscalizadores para que os créditos que sejam colocados dentro da carteira tenham sido olhados, eles têm um lastro, eles tenham a capacidade de crédito para ser liquidado. Se existe alguma alteração na carteira, uma inadimplência, um setor que foi mal, por exemplo, Rio Grande do Sul, quando, né, teve aquele desastre horroroso, a gente está sempre monitorando e avisando aos investidores, aos cotistas, olha, vamos ter, a inadimplência está aumentando. A gente executa aquilo que os investidores pedem para que a gente execute dentro de todas as regras de Banco Central e CVM. Porque vocês têm o papel de alertar o investidor, né? A gente, tanto na verdade, é o guardião. A gente é o guardião do FDIC. A gente está sempre olhando para que ele traga a melhor rentabilidade. Com isso, você tem que estar sempre olhando se os créditos são bons. E qualquer evento você chama, você comunica a CVM, você comunica o mercado. Então, acho que é esse o papel da gente. Porque se o seu cliente for bem, você também vai bem, né? Quer dizer, é uma relação de ganha-ganha, né? Se ele está ganhando, vocês também estão ganhando, né? A gente não ganha na proporção que o cliente ganha, porque a gente é remunerado na prestação de serviço. A gente faz uma prestação de serviço. Então, a nossa remuneração não tem a ver com o ganho do cliente. Então, mais ainda que é um papel bem segregado, né? Porque senão poderia haver conflito de interesse aí. Se você ganhar, eu ganho muito, né? Também, né? Mas eu acho que a credibilidade. A gente, como todos os setores, você vê muita gente fazendo muita coisa errada. E aí é o papel dos reguladores fiscalizar e, enfim, fazer com que isso seja cada vez menor. Né? Agora, quer falar? Por favor. Recentemente surgiu aquela informação de que o governo desejaria tributar todos os fundos. Só que o ministro Fernando Haddad negou essa possibilidade. Na sua opinião, existe de fato algum risco real de uma nova taxação para esses fundos? A gente está sempre na expectativa e na ansiedade. No ano passado o assunto era esse, né? Agora eu acho que subiu para o Congresso. Por enquanto, o mercado que eu trabalho, que é de FDIC, ele não vai ser taxado. Mas a gente vê o movimento do governo que não é de conter gastos e sim aumentar a arrecadação. Da onde eles puderem aumentar, a gente sabe que eles vão aumentar. Então, existe, sim, né, uma ansiedade, mas, por enquanto, foi sempre favorável ao nosso lado aqui, que os FDICs não estão sendo tributados. E como a senhora acha que isso vai impactar o mercado? Eu acho uma pena, porque eu acho que você tira a neutralidade de um fundo de investimento que gera crédito no mercado, mais dinheiro no mercado, circula mais dinheiro. Então, eu acho uma pena se isso for impactado e a gente tenha uma diminuição dessa oferta no mercado brasileiro.
Agora, depois que o presidente Lula vetou um trecho do projeto de lei sobre as primeiras regras da reforma tributária, alguns especialistas avaliaram que isso deixou uma brecha para a possibilidade de tributar fundos. A senhora vê essa questão como um risco concreto também? Quais serão as implicações se essa tributação avançar? É um pouco do que eu já te falei, né? Eu acho que você tira dinheiro de circulação. Eu acho que isso não é bom para o Brasil. Como é que a senhora está vendo o trabalho do ministro Haddad? Ele está colocando a economia nos trilhos, a inflação segue elevada, deve chegar, né? E os juros devem chegar também a 15%. A gente já falou da inflação que deve chegar a 6%, né? Ninguém sabe direito, mas mais de 5% com certeza. E esses fatores devem piorar muito a economia este ano. Como é que o senhor está vendo a perspectiva para este ano da economia? Bom, a gente está vendo aí as tendências de alta, inclusive da taxa de juros, né? O mercado está precificando aí em quase 15% até o final do ano. Eu acho que o Banco Central é muito capaz. Eu trabalho, né, supervisionada pelo Banco Central. O Galípolo entrou mostrando firmeza e mostrando que vai seguir com a independência do Banco Central. Eu acho que a independência do Banco Central é importantíssima para o Brasil crescer. E ele está dando todos esses sinais. A gente tem uma equipe dentro do Banco Central que tem toda a capacidade de conseguir conter um pouco essa desandada, vamos falar assim. Mas não tem como a gente não pensar que o papel do governo e do Haddad é de tirar um pouco esse viés de onde é que nós vamos conseguir arrecadar, e eu acho que até tem um pouco do que você comentou, né, Germano, dos boatos de PIX, dos pequenos, né, comerciantes estarem apavorados. Quer dizer, você tira a economia real e começa a criar uma ansiedade, um medo. Então, eu acho que o papel do ministro, e quem sou eu para falar, né, por que caminhos, mas trazendo um pouco para o meu micromundo, faça uma boa gestão na sua casa, né? Olhe corte de gastos, que é uma coisa que está na mão e que a gente tem mais facilidade de fazer, do que essa política de cada vez mais correr atrás de aumentar impostos. O governo está falando agora num programa, na verdade, para reduzir os preços dos alimentos, que é uma coisa que está pegando, principalmente entre os mais pobres. Na verdade, está apavorando os mais pobres, né? Que até a gente vê memes na internet que agora o cara com R$10 compra um pedacinho de picanha, né? A gente está vendo que o pobre está meio desanimado, não consegue consumir nem os produtos básicos, né? Aí o ministro Rui Falcão fala, se o salário está muito caro, vamos outra fruta, quer dizer, como se assim, né? Faça o que você puder para sobreviver, porque nós não temos mais o que fazer. A senhora acha que a inflação, que o governo está perdendo o controle da inflação? Não o governo, né? O Banco Central está perdendo o controle da inflação? Eu acho que ele consegue controlar dessa maneira que eu te falei. Ele, com a taxa de juros, ele vai, né, ter uma administração em cima disso para tentar fazer isso. A gente ouviu aí a coisa da importação de alimentos, né? Poxa, não dá para cortar tributação dos nossos produtores e melhorar um pouco o preço da carne aqui, né? Não precisa ter interferência, não precisa, né, ter fiscalização, mas ao invés de você procurar a coisa lá fora e diminuir o imposto de importação, por que você não faz uma política diminuindo impostos, pelo menos da cesta básica, né? Você reduz o preço para o produtor, que não precisa favorecer o mercado lá fora, né? Melhores financiamentos ao produtor. Eu acho que a gente pode fazer tudo aqui, mas eu acho que precisa de vontade e, infelizmente, tem que existir uma vontade política também, né? Agora, um dos maiores problemas para a gente ainda é o crescimento da dívida pública, né? Porque a gente pode chegar aí em 2028, 2030 com 100% do PIB, né? Com gastos. E esse cenário é o que tem feito o governo perder a credibilidade entre o mercado financeiro, né? chamada Faria Lima, né? A senhora acha que é por aí que o governo está perdendo um pouco da credibilidade? Eu acho que tem muito a ver com tudo que você já falou também anteriormente, viu, Germano? Eu acho que o Lula está perdendo cada vez mais a credibilidade. A gente não vê desde o começo um plano de governo, né? A gente vê tentativas e erros. Acho que o corte no final do ano, que tanto todo mundo esperou de gastos,
a gente não viu acontecer. Eu acho que existem muitas soluções para a gente conseguir colocar o Brasil nos trilhos novamente, mas eu acho que não existe uma vontade política para isso. Eu queria fazer um parênteses exatamente nisso que a senhora falou. Aliás, a gente está aqui com a Cláudia Beldi, presidente do Banco Finaxis, porque muitos economistas, né, eles afirmaram que o pacote de corte de gastos anunciado pelo governo em dezembro foi insuficiente para conter a crise fiscal. Eu queria saber a opinião da senhora a respeito disso e se, na sua visão, o que mais poderia ser feito para, de fato, equilibrar as contas públicas? É uma pergunta difícil também, porque vai além da economia, né? Envolve um quê de política aí. Eu acho que tem que ser uma boa gestão, você precisa ter uma boa equipe. A corrupção no Brasil é um ralo que desequilibra muito as nossas contas. Então, o que eu vejo? Voltando para o meu micromundo, você precisa fazer uma boa gestão do dinheiro público, né? Na verdade, é isso que você tem que fazer. Você precisa investir em educação, porque se a gente não educar a nossa população a saber o que cobrar, do que fazem com o dinheiro dos impostos que a gente paga, né? A gente precisa de uma formação criteriosa, né? As escolas, a gente vê que as escolas públicas estão cada vez piores. Eu estudei em escola pública e eu sou fã de escola pública na minha época. Então, eu acho que tem muita coisa para fazer com relação a cortes, né? Você acabou de me falar que aquela confusão com o PIX. Vão gastar quanto? 50 milhões na campanha. Isso é dinheiro campanha publicitária. Não é? Essas viagens, né, sem necessidade, com ostentação, sejam embaixadas, enfim. Isso sem contar os deputados estão gastando aí 52 bilhões em emendas parlamentares, que depois você vai ver, a Polícia Federal está investigando, a AGU está investigando, que depois cai na mão lá dos deputados que mandam para os seus redutos, muitas vezes usado esse dinheiro pelos próprios parentes, empresas dos deputados, que desviam dinheiro, e a gente não tem a melhoria do serviço público com esse dinheiro todo que é né, jogado para essas cidades do interior. Exatamente. Fundo eleitoral. Fundo eleitoral de 5 bilhões, né? Então tem muito dinheiro mal usado, né? Agora, a gente está fazendo esse comparativo aí entre política e economia, e a gente está em um ano pré-eleitoral, né? Ano que vem tem eleição, e o governo está, de fato, enfrentando esse desafio de equilibrar aí a necessidade de um controle fiscal com o impacto de medidas impopulares. Porque, de fato, a população não se vê nada satisfeita com isso e o governo pensa, talvez, em reeleição. A senhora acha que é viável reduzir mais despesas nesse contexto ou, por uma questão política, se torna, digamos assim, politicamente inviável? Eu, como cidadã, acho que deveria ser feito. Mas eu acredito que não vai ser feito. Exatamente por causa disso. A gente tem uma disputa muito maior em poder e quem é que vai estar pilotando esse avião do que um foco em como é que a gente faz esse país crescer, como é que a gente faz esse país ser gigante, né? Eu acho que a briga está muito mais embaixo. A gente precisaria estar num nível muito mais elevado para isso. Então, eu não acredito que vai haver alguma coisa ou outra, porque eu acho que o mercado está pressionando, eu acho que a população com essa não aceitação do Lula também vai pressionar alguma medida, mas eu não acredito que agora, talvez no começo do governo dele, isso pudesse ter sido implantado. Eu não acredito que isso vai acontecer. Eu acho que vão ser movimentos muito pequenos que não vão trazer um benefício para a gente, que a gente merece e espera. Pois é, infelizmente. Eu quero agradecer muitíssimo a sua participação aqui com a gente, Cláudia Beldi. Foi um prazer contar com a sua participação e todos esses seus insights. Obrigada, foi um prazer estar aqui. Obrigada, Obrigado, Camila. Cláudia. Obrigada, Germano. Prazer tê-la aqui. Espero que volte outras vezes, né? Vou voltar sempre que convidado. Opa! Convidaremos. Germano, quero agradecer muitíssimo hoje a sua participação aqui, poder dividir mais uma vez essa apresentação com você. Continuamos aqui e desejo a todos uma boa noite, e a você e a Cláudia. Muito obrigada. E esse foi o BCTV de hoje. Se você quiser rever o nosso programa, gente, é super simples. É só entrar no nosso perfil no YouTube ou na home do Brasil Confidencial, que todo esse conteúdo fica lá à sua disposição. A gente se encontra amanhã, nesse mesmo horário, 6 horas da tarde. De segunda a sexta-feira, a gente está por aqui e a gente traz muitas outras notícias, análises e entrevistas para você. A gente se vê amanhã. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.